Vocês pediram e nós atendemos. O vídeo de hoje é sobre como criar o seu programa de indicação no passo a passo para vender muito mais utilizando uma fonte poderosa que são os seus alunos. Um dado muito interessante da Texas Tech mostra que 83% dos clientes estão dispostos a indicar, mas na prática só 29% deles indicam de fato. A gente tem um buraco gigante aqui. Se 83% está disposto a te indicar, por que só 29% indica? Falta gatilho, falta incentivo. E algumas empresas já entenderam isso e estão criando e utilizando cada vez mais os tais dos programas de indicação. Gente, tem uma literatura muito grande por trás, tem muita coisa legal. Hoje eu vou te ensinar o feijão com arroz, tá? O simples bem feito do programa de indicação, que eu já validei com várias academias e inclusive tem um livro que ensina essa metodologia que eu vou te falar hoje se você quiser se aprofundar, tá bom? Então tudo isso você vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Ficou super caprichado e é atendendo o pedido de vocês, como eu falei anteriormente. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou diretor do Next Fit. E nesse canal, semanalmente tem novos conteúdos sobre gestão, marketing, vendas e fidelização de alunos. Literalmente, tudo o que você precisa para o seu negócio ter melhores resultados. E esse canal também já tem mais de 300 vídeos para você pesquisar o que você está precisando. Provavelmente já vai ter um vídeo sobre isso, tá bom? Já deixa a sua inscrição, já ativa o sininho e deixa o seu like, porque dessa forma o YouTube vai te indicar mais conteúdos nossos, porque vai saber que isso te ajuda, que te apetece, beleza? Legal. Como eu falei antes, eu vou te ensinar hoje o feijão com arroz do programa de indicação. Não é complexo, mas é um pouco trabalhoso, então eu preciso que você queira muito vender mais, tá? Se a tua vontade de vender for pouquinha, esse vídeo não vai te ajudar muito. Você vai ter que realmente colocar energia e tempo, intencionalidade para chegar no resultado. A parte boa é que se você fizer, eu não tenho dúvida nenhuma, você vai ter resultado, tá? O método que eu vou te ensinar hoje, ele é baseado num livro chamado Criando Clientes Vendedores, onde ele explica um método chamado VPI, que é Vendas por Indicação, tá? Apesar do nome, não se assusta, é bem simples, é bem feijão com arroz. Esse método ele é dividido em 4 etapas, então 4 passos que você tem que cumprir para criar o seu programa de indicação, essa maquininha que automaticamente vai ficar rodando e gerando mais indicações para você, tá? A primeira etapa é você entender qual é a recompensa certa, e a gente vai dar um zoom para falar disso daqui a pouco. O segundo passo é você definir uma mecânica clara, e a gente também vai entrar a fundo para falar sobre isso. O terceiro passo é você fazer um lançamento desse programa, e eu também vou te falar como fazer isso, e por fim a otimização. A gente vai passar por essas 4 etapas aqui, dando um zoom em cada uma, mas em resumo, você tem 4 etapas para criar o seu próprio método de indicação. A primeira etapa é a mais trabalhosa de todas, que é descobrir a recompensa certa. É muito importante que você siga esse passo a passo que eu vou te explicar agora para descobrir a sua recompensa certa. Se você for no seu achismo, no que você acha ou no que você quer dar, não vai ter o mesmo efeito. Porque o fio da meada aqui existe uma recompensa ideal que você não sabe ainda e você provavelmente está errado. O que você estiver pensando agora, você provavelmente está errado. Eu estou falando aqui de estatística, tá? Geralmente, o que você está pensando, o que você acha que é a recompensa ideal, não é. Então esse método vai ajudar você a achar essa recompensa certa. Se você fizer certinho esse passo a passo aqui, você aumenta a sua chance de achar essa recompensa ideal ou algumas recompensas ideais. Então o passo a passo é, primeiro você vai rodar uma pesquisa qualitativa e depois uma quantitativa. A pesquisa qualitativa é o seguinte, você vai pegar uns 10 a 15 alunos seus que são bem fiéis, que já indicaram você para outras pessoas, e você vai ligar para essas pessoas e você vai falar algo desse tipo. Eu vou deixar o script aqui na descrição para você copiar ele e falar ele exatamente e conseguir treinar ele, conseguir falar exatamente igual, tá? Aqui eu vou te dar um resumo do script. Mas é um script onde basicamente você vai falar o seguinte para o aluno. Olha, fulano, você é um aluno muito fiel, está há muito tempo aqui com a gente, já recomendou para várias pessoas, mas a gente nunca te recompensou por isso, ou já te recompensou, mas não sabe se foi a recompensa ideal. Então a gente está conversando com alguns clientes assíduos, fiéis como você, para entender que tipo de premiação seria legal, que tipo de premiação você gostaria de ganhar para continuar indicando a gente. Se a pessoa falar dinheiro ou desconto, você vai responder o seguinte: legal, fulano, bacana que você queira dinheiro, bacana que você queira desconto, mas tem outros itens, outras coisas que você gostaria de ter? E mesmo que a pessoa fale um ou outro item, sempre provoque a pessoa a falar mais itens. O ideal é que você saia dessas 10, 15 entrevistas com algumas dezenas de produtos, tá? Claro que muitos vai estar em comum entre as pessoas e depois você vai fazer uma lista
com todos esses itens. Aí pode ter 20, 30 itens, tá bom? Esses são os itens que provavelmente a maioria da sua base vai ter interesse em ter. Depois você vai para a parte quantitativa. Aí você vai pegar esses itens, esses que se repetiram nas entrevistas, né? Se tem um item que não repetiu em nenhuma entrevista, você não coloca. Pega os itens que mais repetiram. Faz uma lista resumida, com uns 10, 20 itens. Tenta não passar de 30, tá? O ideal é entre 10 a 20. E aí você manda uma pesquisa para todos os seus alunos. Pode mandar um formulário do Google mesmo. Coisa simples. Todos esses itens sendo com um cabeçalho mais ou menos assim. Estamos fazendo uma pesquisa para entender quais são as premiações ideais para o nosso programa de indicação. Para quando você indicar a gente poder te presentear da forma mais adequada. Um texto simples assim, roda para todos os seus alunos e depois você vai fazer um ranking dos itens mais votados. E real oficial, muita gente se surpreende aqui. Muita gente se surpreende aqui. Porque estavam pensando na Y e Z, mas que o aluno realmente precisa, às vezes não é nem tão caro assim. E muitas pessoas se surpreendem aqui, porque o primeiro pensamento do gestor, ele quer um desconto, ou ele quer alguma coisa cara, ou ele quer dinheiro. Mas muitas vezes tem algum produto que ele não é tão caro, e ele faz muita diferença no dia a dia do aluno, devido à própria especificidade da jornada do aluno. E o teu aluno é diferente do aluno da Academia XPTO, né? Cada academia, cada estúdio, cada box vai ter um perfil de cliente, no mínimo, ligeiramente diferente. Por isso é importante que você trabalhe com essa pesquisa para entender o que funciona para o seu público. O que funciona para o seu público não vai funcionar para outro público necessariamente. Legal, e uma vez que você rodar essa pesquisa quantitativa, você vai criar um ranking com os mais votados e aí você vai escolher o que cabe no seu bolso, o que entra no seu custo de aquisição. E aí você pode definir quais prêmios você vai dar. Mas, antes de definir se vai ser um ou mais prêmios, segura que a gente tem que aprender algumas outras coisas aqui, tá? A gente vai voltar para isso lá na frente. Vamos falar agora da segunda etapa do método, que é a mecânica clara. Uma vez que você tiver essa lista com os itens mais votados, que mais apetecem o seu público como premiação, a gente já vai para o próximo passo, que é definir a mecânica desse programa de indicação. E tem basicamente duas mecânicas que a gente pode trabalhar. A mecânica do indicou, converteu, ganhou. Então, a cada indicação que o seu aluno fizer e virar um novo aluno e virar um novo cliente, você pode dar para ele uma premiação. Nesse cenário, geralmente a gente define só uma premiação única e todo mundo que indicar ganha esse prêmio, tá? O problema disso aqui é que às vezes esse item que você está dando não é um item que vale a pena ter mais de um. Então vamos supor que, específico, exemplo aqui, tá pessoal? Que o teu público quer muito ganhar seja um fone de ouvido, daqueles intraocular. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa não precisa de 2 fones intraoculares. Tá, ela pode querer vender, mas, poxa, será que vale a pena a pessoa sair tentando vender um negócio que é relativamente barato? Então ela vai ganhar o primeiro fone de ouvido e ela já vai dar uma desanimada de te indicar. Então existe um contra nesse formato, nessa mecânica. A não ser que o item escolhido por você seja um item que vale a pena a pessoa ter vários, como um desconto ou como um suplemento, alguma coisa do tipo, né? E vale a pena a pessoa ter vários. Se o seu item mais votado não ser um que vale a pena ter vários, eu já talvez não iria por esse caminho. Já a segunda mecânica mais utilizada, inclusive, e que funciona melhor na maioria dos negócios, é chamada de escada de prêmios. E o nome ele já entrega como funciona. Se você fizer uma indicação que vira cliente, você ganha o prêmio número 1. Se você fizer 2 indicações que viram cliente, você ganha o prêmio número 2, que é um prêmio diferente. Se você indica e converte o terceiro cliente, você ganha o prêmio número 3. E aí você vai fazendo uma escadinha até o prêmio ideal, aquele mais caro, aquele que todo mundo quer. Isso gera até uma certa gamificação, que a pessoa vai ganhando um prêmio menor, ganha outro prêmio menor, vai subindo na escada, e sempre buscando aquele prêmio maior, aquele melhor prêmio possível. Depois de você definir qual das 2 mecânicas você vai utilizar, o próximo passo é descobrir qual que é o teto de investimento nessas premiações. Você faz isso através da análise do seu custo de aquisição de cliente, o seu CAC. Se isso não fez sentido para você, tem vídeo nosso aqui no canal explicando como funciona isso, tá? Vou deixar o vídeo aqui na descrição, não vou me aprofundar nisso aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu vou partir do suposto que você já sabe o que é o CAC. Você sabe que o seu CAC, por exemplo, é de R$70. Isso faz o seu negócio ficar lucrativo, um custo de aquisição de R$70. Logo eu te pergunto, faz sentido você ter premiações que passa desse valor, que seja R$150? Pois é, não faz. A sua premiação tem que ser um valor menor que o seu CAC, que gera lucratividade para o seu negócio. Legal, o próximo passo é você explicar para o aluno como vai funcionar o cadastro desse lead, para deixar o processo transparente. Dentro do sistema do NextFit,
Quando você recebe um novo lead, uma nova oportunidade de negócio, você tem a opção de colocar que ele veio por indicação e também de colocar o nome do aluno que indicou. Então isso vai gerar para você um relatório, você vai ter uma descrição de quais alunos indicaram quais alunos. Então fala isso para o aluno quando você estiver explicando o programa ou divulgando o programa. Isso vai deixar transparente para o aluno que o processo ele é idôneo. E por fim, para fechar esse pacote, essa etapa da mecânica do programa de indicação, é muito importante que você deixe claro como ele retira o prêmio e aonde ele retira o prêmio. E aí na comunicação da divulgação do programa, você explica isso. Se ele pega na recepção, se ele pega com o gestor, se ele pega o recepcionista, qual horário e etc. Então, em resumo aqui da segunda etapa do método, que é a mecânica clara. Você tem que definir o caminho, se vai ser escada de prêmios ou um prêmio único por indicação, qual vai ser o custo máximo que você pode investir por prêmio para cada cliente que você ganha. Você tem que definir como o aluno faz para indicar, né? Se ele vai na recepção, se ele preenche um formulário, como eu falei anteriormente, se o aluno indicar e avisar lá na recepção, ou o aluno que chegar a falar quem indicou ele, você lança no sistema, super fácil. E por fim, você tem que deixar claro onde a pessoa faz a retirada do prêmio. Agora vamos para a terceira etapa do método, que é a divulgação. Não adianta só você fazer o programa de indicação e achar que as pessoas vão literalmente sair indicando, tá? Você tem que divulgar e reforçar a divulgação, fazer uma propaganda mesmo. E eu não estou falando aqui só de colocar um cartaz lá no seu espaço, isso é o mínimo, tá? Um cartaz bem diagramado, com um texto bem feito por um profissional de copy, com um design bem feito por um profissional de design, isso é o básico. Além disso, você tem que treinar a sua equipe para ficar falando sobre o programa, então a sua recepção tem que falar para os alunos novos, os seus instrutores têm que falar para os alunos antigos, explicar no detalhe como vai funcionar e vender literalmente o programa de indicação para os seus alunos. Então, a sua equipe tem que estar muito bem treinada e tem que falar muito sobre isso, lembrar muito disso. Inclusive, quando o aluno for elogiar. Não existe elogio mais sincero do que uma indicação, tá? Então, você pode inclusive falar isso para o aluno. Fulano, muito obrigado pela sua indicação. Já que você gosta do nosso trabalho, a gente está com um programa de indicação que funciona assim, assim, assado. E para indicar, é só você falar para a pessoa vir aqui e deixar o nome na recepção falando que você indicou e por aí vai. Mas antes da gente ir para a parte final do método, que é a otimização, vamos recapitular tudo que a gente já fez aqui, tá? Primeira etapa do método, definir a recompensa ideal. Lembra da pesquisa quantitativa e qualitativa. Depois a gente foi para a mecânica, então a gente entendeu qual foi a mecânica ideal, qual é o caminho, como vai funcionar no detalhe o programa. Depois a gente falou de divulgação, como e aonde a gente divulga esse programa. Agora a gente vai para a parte da otimização, porque se a gente já divulgou é porque já está rodando, já está funcionando, as pessoas já estão indicando. Agora a gente vai olhar para as métricas que mostram se esse programa de indicação está sendo bem sucedido. São 3 métricas que você tem que olhar, tá? A taxa de adesão, a taxa de engajamento e a taxa de conversão. Imagina que você tem 500 alunos ativos aí no seu espaço e 185 indicaram pelo menos um cliente esse mês, né? Você começou esse mês o programa de indicação e no final do mês, 185 desses clientes indicaram. Nesse caso, você teve uma adesão surpreendente de 37%, muito bom. Significa que uma parcela muito grande dos seus clientes aderiram ao programa de indicação. E aí o ideal é que você vai monitorando isso mês a mês. Se o teu adesão está diminuindo ou aumentando, tá? E se você já tem um programa de indicação mais simples, diferente do que eu falei aqui anteriormente, é bacana que você faça um antes e depois, né? Com um programa de indicação simples, antigo que eu tinha, essa era a minha taxa de adesão. Agora a minha taxa de adesão aumentou para isso aqui, com esse novo programa de indicação mais sofisticado, mais bem elaborado. Até para você ver se está valendo a pena todo esse trabalho aqui, né? Por mais que eu esteja falando que vale, é muito importante que você não confie em mim, que você olhe para os dados, porque cada público é um público, cada momento é um momento. E só os dados são o senhor da razão. Então, teste e olhe para os números para saber que você está no caminho ideal. A segunda métrica que você tem que olhar é a taxa de engajamento do seu programa. Cada aluno que já fez uma indicação, em média, fez quantas indicações a mais? Exemplo, se você tem 10 alunos que fizeram pelo menos uma indicação esse mês, logo você tem 10 indicações. Mas vamos supor que depois da primeira indicação, esses 10 alunos, alguns deles realmente ficaram na indicação número 1, mas alguns fizeram 2, 3, 4. E aí, no final do mês, você teve 20 indicações. Logo, você tem 10 pessoas diferentes que, ao todo, somadas, fizeram 20 indicações. Novamente, teve um que fez uma, outro que fez 3, outro que fez 2. Ao todo, essas 10 pessoas fizeram 20 indicações. A gente vai pegar o 20 e dividir por 10. Então, a minha média é 2 indicações para cada pessoa que participa do programa. Isso é o meu engajamento.
E aí você vai monitorando mês a mês se o teu engajamento está diminuindo ou aumentando. Então, se você está rodando um novo programa de indicação, é natural que o engajamento vá crescendo até o momento que ele estagne e comece a cair. Quando começar a cair, talvez já seja o momento de você refazer todo esse processo que eu expliquei, definindo novas recompensas, novas mecânicas para fazer um novo programa de indicação, tá? Refrigerar ele, dar um novo ar para ele, para voltar a tracionar as indicações. E por fim, mas não menos importante, a taxa de conversão, né? A cada 10 indicações que chega aí na sua recepção, quantas você consegue converter? Se chegou 10 e você converteu 5, você tem 50% de conversão. Se tiver muito baixo, é importante que você entenda o seu processo comercial, os seus scripts, para ver se você está mandando bem, se não tem margem de melhoria ali. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre como criar um processo comercial, sobre como criar scripts aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada depois. Lembrando que dentro do NextFit você consegue criar um funil de vendas, onde você vai colocar quem fez essas indicações e depois você vai ter relatórios de tudo isso, tá? Então, na mão realmente fica bem complicado gerenciar esses números, extrair esses números, mas dentro do sistema, criando um fluxo de venda, olhando para os relatórios, fica muito mais fácil você extrair essas informações, tá? No mais, pessoal, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Como eu falei lá no começo, esse vídeo não é para preguiçoso, tá? Esse vídeo aqui é para quem tá com vontade de vender, para quem tá com vontade de criar, porque é um processo bem trabalhosinho, diria que até meio chatinho, né? Ficar ligando para cliente, anotar o que eles querem, fazer votação de formulário, fazer teste, pô, isso aqui realmente é bem trabalhoso. Mas como eu sempre falo aqui no canal, é o trabalhoso que separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres e o joio do trigo. Então, se você quer ter mais resultado, vai ter que fazer todo esse trabalho aqui, mas os frutos vão vir. No mais, fico por aqui, espero que eu tenha te ajudado. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, porque dessa forma o YouTube semanalmente vai te mandar os nossos novos conteúdos. Fechado? Até mais e um forte abraço!